Vamos então à nossa prece, meus queridos irmãos. Depois desta maravilhosa música, destas vozes que entram no nosso ser, estas palavras que fazem todo o sentido. Uma noite igual. Vamos pedir à espiritualidade amiga que nos inspire para o nosso estudo, que se vai realizar sobre a coordenação do nosso querido Filipe Pereira. Que possamos aprender, ouvir com a mente, mas principalmente com o coração aberto. Ouvir as palavras, que não são só palavras, o sentido da vida, o sentido da nossa evolução, o sentido da nossa luz. Aprender a amar, a transformar-nos em seres maiores, em seres melhores. E é neste aconchego, nestas leituras, nestes estudos, neste trabalho, que vamos conseguir alcançar aquilo que tanto desejamos, a pureza, a felicidade, como nunca a conhecemos. Então, meus irmãos, vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então vamos fazer a nossa leitura para nos enquadrarmos com o texto e depois então seguimos o nosso caminho para esmiuçar as palavras. Quem é que quer fazer a leitura? Eu posso fazer, Felipe. Ok, Patrícia, podes fazer então, se faz favor. Anúncio do nascimento de João Batista. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Arão, que se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante a Deus, e de modo irrepreensível observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril e ambos de idade avançada. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, na ordem do seu turno, foi sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso, ao entrar no santuário do Senhor. A assembleia do povo, na hora da oferta do incenso, aguardava do lado de fora, orando. Apareceu-lhe, então, um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se, e caiu temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida, e Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás alegria e regozijo. Muitos também se alegrarão pelo nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles, e irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, para reparar o Senhor um povo preparado. Para preparar ao Senhor um povo preparado. Disse Zacarias ao anjo: Como posso ter certeza disso? Pois estou velho e minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado
para falar-te, bem como para anunciar-te essas coisas. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias, que admirava-se da sua demora no santuário. Quando saiu, e não lhes podia falar, e compreenderam que tivera uma visão no santuário. Acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, completados os dias da sua liturgia, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim tratou-me o Senhor, quando me contemplou para anular sua desonra perante os homens. E assim seja. Veja. Muito bem. Então, estamos no anúncio do nascimento de João Batista. Estes 2 primeiros capítulos, o primeiro capítulo e o início do segundo, vão culminar no nascimento do Cristo. Portanto, o grande evento que vai acontecer é o nascimento de Jesus. Okay? Então, tudo isto é quase como se fosse um prólogo, na verdade, para esse grande acontecimento que está para vir para a humanidade. Okay? Estas personagens que aqui estão, João Batista, Elizabeth, Zacarias, Maria, José, fazem todos deste grupo que preparam os caminhos para o Senhor. Né? Uns na condição de pais, outros na condição de filhos, mas temos aqui uma equipa, né? Uma equipa de preparação que criou condições para que Jesus pudesse nascer. O que nos dá aqui uma ideia de que se Jesus, a entrada de Jesus no planeta, é de facto algo bastante importante para a humanidade, certamente que Jesus não colocaria espíritos frágeis ou com probabilidades de falhar sobre este tipo de destinos, correto? Tanto é que nós vamos verificar sempre a espiritualidade, o mundo espiritual, a dar um suporte imenso a estas personagens. Aqui, a Zacarias e a Isabel aparecendo o anjo do Senhor para fazer cumprir a promessa, aos pastores para dizer que o menino nasceu entretanto. Portanto, vimos sempre a espiritualidade com um suporte muito grande para que esse grande evento que é o nascimento do Nosso Senhor possa ocorrer conforme planeado. Então, nós quando estamos a estudar estas personagens, temos que ter sempre isso como premissa, de homens e mulheres que têm a sua dificuldade comum, tal e qual nós, têm as suas desavenças, têm as suas dificuldades, têm as suas provas, têm as suas vidas, porque estão encarnados. Nós estamos sempre sujeitos às vicissitudes da matéria, né? E portanto, mas há sempre este amparo, e há sempre quase uma voz interna que eles percebem perfeitamente o seu próprio propósito, né? Por isso permanecem firmes, por isso não são fiéis, mas isso já é uma conquista espiritual de todos eles, né? Porque era muito fácil vacilar, mas eles não o fazem. Gostava de trazer aqui, portanto, este raciocínio, porque ajuda-nos a enquadrar aqui o nosso texto. Então, é neste sentido que são então chegados os tempos, mas sobre resumos, temos aqui, por exemplo, a Maria José Ferreira, que pode fazer uma contextualizaçãozinha, mais aqui a Fernanda Malva e a Márcia Ferreira. Portanto, as nossas contextualizadoras de serviço, como a Patrícia já fez ali a leitura, vamos lá. Ora, Maria José Ferreira, Sim, senhora. a palavra é sua. Obrigada. Então, muito resumidamente, aqui
estes versículos falam do casal de Zacarias e de Isabel, ou Elizabeth, como era conhecida, no tempo do rei Herodes, que era conhecido pelo rei assassino de crianças. Portanto, este casal era um casal digno, era um casal justo, era um casal bom, e era um casal de idade avançada. A Isabel era estéril, e naquela altura uma mulher ser estéril era como se fosse não digna do merecimento de Deus, não é? Amaldiçoado. Exatamente, era amaldiçoada e ainda por cima sendo esposa de quem é, que era um sacerdote. Portanto, ela própria também era da família de Arão, Do turno. também tinha, portanto, era considerada, era uma família com algum poder, não é? Status, Descendência de sacerdote. exatamente. E portanto havia aqui este peso muito enorme perante o povo, a sociedade naquela altura, não é tanto como hoje. Nós falámos também aqui da personalidade de Herodes, não é? Como é que ele chegou ao poder, sobre o tempo naquela altura. Mas falámos aqui também das 3 expressões do amor: amor a Deus, vetor vertical, o amor ao próximo, vetor horizontal, e auto-amor, amor próprio, para cumprir os mandamentos, para sermos o exemplo. Nós também falamos vimos um vídeo de um pastor que nos veio também ajudar a compreender o turno de Abias e como é que se organizávamos, as 24 turmas que eram divididas por 8, e depois dentro da turma ficava um que era responsável e que era sorteado. E aqui, isto foi muito importante para Zacarias. Porquê? Porque possivelmente, se não fosse sorteado desta vez, nunca o seria, porque era muito difícil, eles eram imensos sacerdotes, e portanto... 18.000, não era? Assim uma coisa astronómica. Era mesmo, sim. E então Zacarias foi sorteado, e como nós agora sabemos, na doutrina espírita, tudo tem uma causa, não é? Nada é por acaso. Vimos que a sorte dá muito trabalho. Exatamente. Portanto, o Zacarias foi escolhido para se encontrar, digamos que estava tudo encaminhado para ele ter aquela conversa com o anjo, que vamos depois dar nas lições a seguir. Mas... Se calhar está bom, Maria José. Acho que já bom. deste um excelente contributo. Obrigado. Obrigada. Fernanda. Sim, não sei se me vou repetir, mas vou dizer aqui mais não sei se é mais, talvez me repita. Não Pronto, faz mal, nós e através da repetição aprendemos melhor. Efetivamente é o que a Maria José estava a dizer. Portanto, começamos aqui no tempo de Herodes, em que era um tempo muito ligado à parte material, muito agreste, porque ainda aqui estava muito primitivismo, do querer, não é? Existia aqui muito a violência, a agressão, portanto esta parte muito primitiva ainda estava muito presente. Efetivamente Herodes era uma pessoa extremamente rude e agressivo. Portanto,
Entretanto, aparece a personagem de Zacarias, efetivamente, como a Maria José disse, portanto, era sacerdote e também vinha de uma linhagem de sacerdócio, assim como a esposa, Elizabeth. Portanto, aqui há que realmente que salientar o facto de eles eram considerados muito justos, muito ligados a Deus, e isso foi o que lhes permitiu chegarem onde chegaram. Eram pessoas que, para além de terem esta linhagem, também faziam exatamente o trabalho que tinham, o seu desenvolvimento moral, também eles se aprimoraram neste sentido, e houve aqui grande exemplo, tanto para aquilo que nos chega hoje, aos nossos dias, mas perante a sociedade em que eles viviam, não é? Para todos aqueles que conviveram com eles. Portanto, eles eram mesmo um casal que era considerado irrepreensível, porque tinha comportamentos realmente irrepreensíveis, era um exemplo de pessoas de união, de devoção a uma causa maior, que era Deus. Eles eram muito ligados, portanto eles não tinham filhos, porque ela era estéril. Aqui a idade avançada nós não conseguimos perceber se realmente era... Nós hoje consideramos que a idade avançada é uma, naquela altura a idade avançada, a esperança média de vida era mais curta e, portanto, não sabemos exatamente qual seria a idade. Até que, portanto, portanto, não tinham filhos, e isto era um ponto muito marcante para ambos. A Elizabeth, principalmente, era quem não podia, não gerava, não é? Não sabemos se realmente o motivo era ela ou era ele, mas o que é certo é que ela é que deveria supostamente dar à luz e não estava a conseguir fazê-lo, e então era, digamos que, apontada pela sociedade, exatamente como a Maria José referiu, e com certeza que aqui era um motivo dela se sentir menos bem, mas não foi por este motivo de ser apontada pelos outros que a deixou perder a fé, que os deixou perder na sua união enquanto casal, e que não os deixou perder em dar sempre o exemplo e devoção em prol dos outros e em devoção a Deus. Até que houve um dia em que efetivamente aconteceu que Zacarias, no seu exercício de sacerdote, foi portanto, sorteado. Sabemos que não é sorte, porque tinha que ser. Eles foram, nós já que conversámos isso, nós consideramos que eles realmente vinham preparados para esta sua encarnação, e obviamente que não foi uma questão de sorte. Estava planeado, com toda a certeza, estava planeado por Deus que isto assim acontecesse e que viesse a cabo entre aspas, este fenómeno, não é? Esta reviravolta nas suas vidas, porque esta reviravolta na vida de Zacarias e de Elizabeth efetivamente foi para um bem maior, e tu há bocadinho acabaste por dizer exatamente isso. Portanto, isto não foi propriamente uma sorte, foi porque estava planeado ser assim, não é? Em que então o Zacarias é colocado então num exercício em que, no seu exercício de sacerdote e naquele exercício que lhe cabia durante aquela semana, ele tem então, é presenteado por um anjo, não é? Por alguém que chega até ele, e é nesse momento em que ele é marcado, em que todo o seu ser é envolvido, e ele vai refletir, e ele vai se encontrar, e ele vai olhar para dentro, e ele começa então a dar aqui, é aqui que ele vai começar a dar um novo sentido àquilo que é a vida terrestre, e portanto ele vai olhar aqui para si e vai aqui dar aso a algo maior, a algo muito mais sublime do que a nossa vida corriqueira. E este algo sublime vai com toda a certeza ser importante para ele, como vai ser importante para o seio familiar, com a sua esposa, obviamente, e como também vai ser para toda a sociedade que os envolvia, e vai ser, não, foi, com toda a certeza, porque chegou até hoje, e obviamente se assim não fosse, não chegaria até hoje. Pronto, basicamente, não sei se... Ótimo, obrigado. Não faz mal nenhum. Márcia Ferreira, por favor. Então vamos. Vamos lá, Olha, vamos, como vocês dizem. Olha, essas meninas aí
Cada vez estão mais Nossa, afinadinhas. isso. Sabem fazer o dever de casa. Não tem brincadeira aí. Então, recapitulando o que elas falaram sobre o tempo de Herodes, o tempo material, o tempo espiritual, a preparação espiritual, e falaram também de Zacarias e Elizabeth, como ambos se comportaram perante a prova a qual ambos estavam submetidos, embora a esterilidade fosse atribuída à mulher, recaísse mais sobre a mulher, e a impressão que a gente tem quando nós estudamos isso aqui é que ambos estavam juntos e passaram por essa prova juntos. Então, nós fizemos, o Felipe trouxe para nós algumas observações sobre o texto na semana passada, que apontava a fidelidade ao serviço que ambos mostraram, fé, coragem, deram seu testemunho, e não foi um testemunho curto, porque aí diz que eles já estavam em idade avançada. Então, embora, como a Fernanda trouxe, a gente não tenha essa certeza da idade deles, para o tempo da época, para a perspectiva de vida da época, era avançado. Então, foi um tempo longo para ambos. Eles tinham essa comunhão com Deus, e aí que chega até a conquista da bênção que eles pediam. E falamos também sobre o sacerdote, que a simbologia que traz, né, o ofício de sacerdote, é esse intermediário entre o homem encarnado e a espiritualidade, e Deus. Então, Zacarias foi sorteado, e aí nós vimos também, foi todo um estudo sobre a questão do trabalho, do devotamento, da postura, da abnegação, da perseverança deles, de ambos, e ele chegou a esse momento e entrou no santuário do Senhor. E aí também discutimos bastante, né, sobre a questão do santuário íntimo, de toda essa construção íntima, o autoconhecimento e essa conexão com o Senhor. E chegamos finalmente ao item 10, fala da Assembleia do Povo, a qual nós trouxemos o conceito de multidão, a multidão que aguardava do lado de fora, exatamente, orando. E aí nós vimos, durante essa oferta de incenso, que era o ápice, era o ponto máximo dessa cerimônia, de toda essa semana, que Zacarias era o responsável por essa queima de incenso, e vimos que durante esse momento a multidão, a Assembleia do Povo permanecia do lado de fora, aguardava fora, não tinha acesso ao templo, orando. E aí você até nos trouxe a questão dos 4 tipos, né? Os 4 estereótipos que nós temos dentro do Evangelho, e a multidão como volátil, não ora muito envolvida e muito tocada pela espiritualidade, e ora mais envolvida nas questões materiais do seu dia a dia. E trouxemos sem compromisso, e trouxemos essa alternância para nós, para o nosso dia a dia. Como que nós poderíamos manter essa conexão, apesar ou para nos ajudar até na nossa vida material, enquanto encarnados. E acho que foi por aqui que nós paramos. Muito bem. Fantástico. Fernanda Malva, diz. Só para acrescentar então aquilo que a Márcia estava a dizer, que nós realmente falámos aqui em 4 padrões de personagens. Tu falaste em 4 padrões de personagens, que foi os inimigos, a multidão, os discípulos e o apóstolo.
portanto, os inimigos, nós até aqui rotulamos que poderia ser, portanto, aqui inimigos era adversários, não é? Que nós rotulamos então Herodes como adversário, e rotulamos Zacarias e Isabel, que consideramos que estariam aqui na hipótese de apóstolos. Pronto, portanto, os adversários será alguém exatamente que está em desacordo completo, não é? Depois falámos em multidão, que, portanto, internecem-se com a mensagem, mas não estão conscientes. Não se comprometem. Mesmo. A palavra que deve ser dita na multidão é o comprometimento, ou seja, são aquelas pessoas, por exemplo, vão assistir palestras ao centro, participam nas atividades do centro, mas não querem ser trabalhadores ou nunca transitam para trabalhadores, nunca têm compromisso, nunca arranjam sempre uma desculpa, ou seja, andam em torno da palavra, conhecem a palavra, choram com as palestras, internecem-se com a mensagem, só que na hora, olha, é preciso tu vires todas as sextas-feiras. Ok. Não há tempo. Ok, depois falamos na questão de discípulos, e esses exatamente são aqueles que se comprometem, que vivem a mensagem, mas ainda têm grandes dificuldades, pronto. E depois temos dificuldades morais. Deixa-me só dar aqui um parênteses nisso. Portanto, são as pessoas que querem melhorar, mas não conseguem por causa das suas imperfeições. Ou seja, é a tal história do Paulo. O bem que eu não quero fazer, eu faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Não é? Portanto, é as pessoas que se querem melhorar, mas são os Pedros no início da carreira. O Pedro, no final da casa do caminho, já é um apóstolo. Ou seja, há esta transformação toda. Muito bem. E depois, por fim, temos aqui a parte dos apóstolos, é aquele que realmente é o enviado, aquele que compreende e executa na sua plenitude. Pronto. Deixa-me só dar aqui um parênteses. Estas personagens que eu falei, Zacarias, Isabel, João Batista, José e Maria, são todos apóstolos do Cristo. Okay? São missionários, são almas que simplesmente servem. E esse é um padrão bastante comum, é o padrão comum dos apóstolos. Pronto, isto foi uma das coisas que nós falámos e pronto, exatamente isto. Depois, quando se falou de multidão, nós falámos aqui em vários tipos de multidão. Podia ser uma multidão física, podia ser multidão encarnada, sim, desencarnada, digo, portanto, ou então também a multidão de nós mesmos. Isso aqui, eu aqui retive essa informação, porque efetivamente nós temos uma grande multidão em nós mesmos, porque o facto de nós termos aqui várias reencarnações, nós a cada uma trazemos connosco ainda restícios, não é? E isso depois está tudo cá dentro, está tudo aqui em alvoroço cá dentro. Isso é a nossa multidão, que precisamos também aqui de educar e de transformar, porque tal como Zacarias e Isabel foram exemplos, e são exemplos, eu digo foram, mas foram e são, nós próprios também temos que educar esta nossa multidão que trazemos connosco. E é para isso que aqui estamos, é para isso que nós trabalhamos e estudamos. Deixa-me só abrir um parênteses nessa ideia. O que vem mais à tona ao nosso consciente são onde há uma emoção muito forte, ou seja, das histórias pretéritas da nossa vida espiritual, os eventos traumáticos, onde passamos por experiências traumáticas. Eu falei aqui do eletrocardiograma, que há aquele pico de emoção, lembram-se? Mas também os momentos felizes, as coisas que nós adoramos, vão se manifestando depois também na nossa personalidade enquanto estamos aqui. Portanto, esses medos ou esses gostos, portanto, nós somos o resultado de tudo isso. Portanto, nós estamos encarnados, mas somos então esta multidão de existências pretéritas. Obrigado, Fernanda. Pronto, basicamente não me recordo agora assim de mais nada. E basicamente já falámos bastante, não é? Pronto. Estes resumos são propositados para fins didáticos para nós, para quem chega, e porque nos ajudam a ter uma relação mais profunda com os próprios textos. A repetição ajuda-nos a consolidar o conhecimento, como eu estava a dizer há pouco.
E o facto de colocarmos por palavras nossas a forma como nós vemos o texto, que não está certo nem errado, todas disseram elementos que outros não disseram, isto também é desta riqueza que o NEP vive. Portanto, temos aqui uma base de trabalho para começarmos então a entrar, vamos entrar no versículo 11, ok? Portanto, o 10, eu acho que nós falámos a semana passada sobre ele. Faltava-nos talvez aqui a questão da oração. Márcia, nós resolvemos aqui o dilema ou nem por isso? Não está. Ok, então estava eu a dizer que aqui a Assembleia do Povo, portanto, na hora da oferta do Desculpa, incenso, Felipe. faz mal, não faz mal. Aguardava do lado Não, de fora. nós não falamos muito sobre a oração, Exato. mas nós levantamos a possibilidade de a multidão, a Assembleia, em oração, estar apoiando, de alguma forma, o trabalho que Zacarias estava exercendo no templo. Então, naquele momento, poderia haver um equilíbrio de conexão ali com isso. Mas não entramos assim a fundo na oração, na prece, a importância, essas coisas. Exato. Pois, a minha dúvida, nossa dúvida, não é? Era relacionar o facto, por um lado, nós temos o estarem do lado de fora, não é? Que nos remete para estar afastados daquilo que está a acontecer. Mas, por outro lado, estão orando. Ou seja, parece que há aqui um contraponto espiritual, não é? Por um lado estão afastados, mas por outro lado estão orando. Então, ficamos aqui com o que é que ficamos, não é? Como é que nós conseguiríamos aqui resolver esta situação de forma a que fique de uma forma lógica, não é? A Assembleia do Povo, na hora da oferta do incenso, aguardava do lado de fora, orando. Falamos aqui também sobre a questão da oração, mas da oração sem conexão. Né? Então lembro-me de referir aqui das pessoas que podiam, por exemplo, estar a rezar o terço e a ver a novela, nós estarmos a orar, mas estarmos a fazê-lo de uma forma automática, por exemplo, quando estamos a rezar um Pai Nosso ou a orar um Pai Nosso, não sentir as palavras e simplesmente ser uma mnemónica, ou seja, estarmos a debitar palavras, mas não sentimos absolutamente nada daquilo que estamos a dizer. E isto também às vezes é uma forma de orar, mas sem aquele sentimento, sem aquela ligação espiritual, sem aquele vínculo que nos estabelece enquanto filhos de Deus ou enquanto criaturas ao nosso Criador. É a tal questão do religare, né? Portanto, da nossa religiosidade na conexão que temos com o alto. Nica, faz favor. Eu acho que aqui se calhar prendia-se mais com o ritual, ou o que era hábito fazer. Não havia a consciência propriamente dita dessa religação. Uma questão Havia ritualística, né? havia uma repetição É num isso mesmo. Pois. Porque repare, pois eu lembro-me disso, de ter dito também da questão de quando Jesus ensina a orar, que era comum eles irem para as praças, ou seja, orarem, mas para serem vistos pelos homens, ou seja, para dizerem palavras bonitas, mas de facto esta conexão não existia. Ou para fazerem a caridade, que era o dar a esmola, ou também para fazerem jejum. Também era uma prática religiosa que eles faziam. Então tínhamos 3 formas de louvar a Deus, digamos assim, através da prece, através da caridade e através do jejum. Com a caridade davam esmola para ostentar, com as preces igualmente para ostentação e com o jejum desfiguravam a cara também para ostentar espiritualidade. Quanto mais desfigurada estivesse a cara e mais franzinos ficassem, mais espiritualidade eles tinham. Estão a ver? Nós somos mesmo loucos. Helena Ferreira, se faz favor. Geralmente, Filipe, o povo, quando se junta Sim.
nos santuários, Uhum. ele vai pedir para si mesmo. Nós temos, por exemplo, no nosso país, eles caminham, fazem caminhada até Fátima. Uhum. E porquê? Porque vão pagar alguma promessa por eles próprios ou por família, e lá juntam-se as suas orações, é por eles mesmos. Pois. Portanto, eu creio que aqui o povo tinha esse hábito de se juntar nesta altura para pedir por ele mesmo. Muito bem, sim senhora. Neste sentido. Obrigado. Obrigada. Então, lá está, porque nós estamos a falar de um ritual religioso que está a acontecer, né? E das práticas, estamos a falar de práticas religiosas, portanto, é natural que a oração faça parte de todo este ritualismo, ainda para mais, sabendo que um judeu tem pelo menos de orar 3 vezes por dia, virado para, não sei se é para, é para onde, Patrícia? Ajuda-me lá. Voltado para Meca. Não, são os árabes, né, que são Ok, voltados para ok. Meca. Exato. É. É. Eu acho que Pois é, os judeus pois é. não têm uma Pois não. Estou a fazer posição. confusão. E 3 vezes também são os árabes. Pois, exato, estou a fazer confusão então. Ok, então podes contribuir com aquilo que Não, queres dizer? tem um finalzinho do comentário aqui, desse livrinho aqui, né, de comentários sobre Sim. o Evangelho de Ok. Lucas, sobre o versículo 10, ele diz: os adoradores esperavam no átrio externo até que os sacerdotes cumprissem este dever. Então, eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam. Então, se Será calhar, que não pode ser uma combinação de todas essas opções? pois, também pode Por ser. ser uma multidão que estava ali reunida, alguns já tivessem a consciência de o quanto a presença deles ali orando sinceramente de coração auxiliava esse momento do serviço do sacerdote, essa sustentação da vibração, e com certeza a maioria não, a maioria estaria ali cumprindo apenas esse papel de estar ali, ainda coloca adoradores, né? Ainda faziam ali um papel de ter esses sacerdotes aí como figuras a se adorar, talvez para tentar ganhar alguma coisa até, para sustentá-los ali, e não tivessem consciência realmente de que aquilo tinha que ser feito de todo o coração, de todo o sentimento, de uma entrega, para que todo aquele momento tivesse um verdadeiro significado para todos, para a comunidade inteira. Então, como ele fala multidão e todas essas categorias que existem aí de multidão, será que não é uma combinação de tudo isso? Ou alguns têm condições de estar ali sustentando, a maioria talvez não, a maioria talvez ainda nessa infantilidade, nessa imaturidade. Bom, a multidão também é mesmo isso, não é? Portanto, uns, do ponto de vista espiritual, uns estão mais avançados, outros estão menos, portanto, há essa mescla também vibratória, não é? Isso. Essa mescla vibratória. E isso, quem mais vibra, mais, ou seja, mais educa, não é? Portanto, ou seja, há ali todo um psiquismo coletivo que depois acaba também por influenciar de certa forma aquilo que vai acontecer, que é a aparição do anjo ao Zacarias. Exatamente. Exato. Da mesma forma que Zacarias tinha toda essa devoção a Deus, toda essa fidelidade, independente do que tivesse acontecendo na vida dele, quem tivesse ali de todo o seu coração, se entregando para aquele momento, entendendo o ritual em si, a importância, também receberia de volta aquela doação que estava fazendo, de sincera, como ele era sincero na sua fidelidade a Deus. Muito bem. Obrigado, Patrícia. Ok, então, posto isto, apareceu-lhe então um anjo do Senhor.
apareceu-lhe então o anjo do Senhor. E agora? Será que foi mediunidade de vidência? Ou será que foi aparição? Mas já poderá ser interessante nós vermos o que é um anjo, né? Então, eu fui aqui à procura e temos aqui no Livro dos Espíritos, na segunda parte, salvo erro, exato, no capítulo 8, fala sobre anjos e demónios. E diz assim, questão 128 do Livro dos Espíritos, e diz assim: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, de natureza diferente da de outros espíritos? É a pergunta. Formam uma categoria diferente os anjos dos outros espíritos? A questão 100 fala-nos sobre 3 classes, correto? Espíritos imperfeitos, espíritos imperfeitos onde a materialidade sobrepuja sobre a moralidade, os espíritos bons onde a moralidade se sobrepõe sobre a materialidade, mas adicionalmente à moralidade também tem ciência, okay? Também são assim num resumo, e depois os espíritos puros, que são de facto então os ministros de Deus, são os executores da vontade de Deus. E a resposta aos espíritos dizem, então, não, são espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Eu, no meu caso, pensava que os anjos eram espíritos bons. Ou seja, que não eram, de facto, o tipo de espíritos que eram já espíritos puros. Ou seja, espíritos crísticos. Espíritos que atingem estes patamares, né, que nós não descortinamos nada disto. Né? Portanto, não sabemos a magnitude de um espírito desta envergadura. Percebemos que Jesus é governador espiritual do planeta, que é executor da vontade de Deus, mas há mais Cristos, não é? Há mais Jesuses, entre aspas. Então dizem eles assim, comentário de Kardec: a palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Não obstante, é frequentemente aplicada a todos os seres, bons e maus, que existam fora da humanidade. Diz-se o bom e o mau anjo, o anjo da luz e o anjo das trevas. E nesse caso, ela é sinónimo de espírito ou de gênio. Tomamos-la aqui na sua significação boa. Ou seja, isto é Allan Kardec a trazer a narrativa humana. A linguagem dos espíritos é que os anjos são espíritos puros. No entanto, Allan Kardec tem este comentário a dizer que nas nossas narrativas, às vezes, anjos bons e anjos maus, mas tem o cuidado de dizer, olha, quando nos referimos a anjos, estamos a falar aos bons. Okay? Pronto. E depois continua. Os anjos também percorreram todos os graus? E a resposta dos espíritos. Percorreram todos, mas como já dissemos, uns aceitaram a sua missão sem lamentar e chegaram mais depressa. Outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. Então, a caminhada evolutiva de um anjo é mais depressa ou mais célere ou menos célere em função das escolhas do próprio livre-arbítrio, dos anjos e os nossos também. Depois, pronto, depois aqui já não fala dos anjos, já fala da evolução. Portanto, chegamos aqui a uma conclusão que, segundo o Livro dos Espíritos, anjos são espíritos puros, ok? Era esta a ideia que eu queria trazer. Alguém viu mais alguma coisa? Fernanda? Só quero aqui dizer o seguinte, na tua questão, quando tu colocaste que tipo de divinidade poderia ser, o verbo aparecer significa mostrar-se. Pronto. Então, portanto, isso já diz muita coisa. pois já. Dizer. Encontro não, vem em conta a tua pergunta. Para mim, só poderá, tendo em conta então que os anjos são espíritos puros, só vem dar mais ênfase a que só
na minha ótica, só pode ser uma aparição. Muito bem. Mas também pode ser, porque é assim, existem várias formas de aparição. Porque o espírito pode fazer-se tangível à vidência e pode-se fazer tangível através de uma materialização. Qual é que é a diferença? Se ele se fizer tangível à vidência, só o médium é que vê. Se ele se materializar, toda a gente que está consegue ver. Estão a ver? Portanto, há essa... Mas ficamos na mesma na dúvida, então, porque se ele Sim, estava sozinho... Exato, estava sozinho, mas esse detalhe também acaba por ser, na verdade, pouco relevante. No entanto, nós vamos ver mais à frente que ele tem mais episódios mediúnicos. Okay? Ele tem mais, quando fala, depois começa a profetizar, começa, portanto, a falar sobre... portanto, dá aqui a entender que ele é médium, pelas aparições também de vidência, mas também de psicofonia, ou seja, de inspiração, não é? Portanto, que a profecia através da palavra não significa que ele dê passividade a uma entidade para se manifestar. Mas pronto, temos aqui Zacarias como alguém bastante sensível. Utilizando o verbo que tu trouxeste, Fernanda, também pode ser perfeitamente. Portanto, nós também vamos esmiuçando, havemos de chegar a uma conclusão. Márcia. Micro. Felipe, olha, eu tenho 2 textos que eu achei aqui em umas pesquisas, logo quando nós começamos a estudar o Evangelho, Sim. e que esses 2 textos, eles têm me apoiado bastante nessas pesquisas, porque Sim. eles tratam do nascimento de João Batista, Exato. da perícope completa. Então, um é do Richard Simonetti, e ele fala, quando ele chega no ponto da aparição, ele diz que surgiu diante de Zacarias uma entidade angelical. E aí ele continua, e aí mais adiante ele diz, em linguagem espírita, diríamos que Gabriel é um espírito superior, um dos mais importantes prepostos de Jesus. Ele diz também que, além de Zacarias, ele esteve com o profeta Daniel e também, como nós vamos ver mais adiante, com Maria, mãe de Jesus. Exato. Provavelmente apareceu em outros episódios bíblicos sem se identificar. E aí, quando chegamos no texto do Antônio Luiz Saião, ele diz assim, a aparição do anjo a Zacarias, que era médium vidente e audiente, mas ele também não diz aqui quais foram os fatos que corroboram essa afirmação dele, né? Exato. Foi a manifestação de um espírito elevado ou superior, que tomou figura angélica. Aí ele fala das roupagens conforme a descrição de um anjo, como eles descreviam o anjo na época. Mas ele diz aqui que a aparição do anjo a Zacarias, aí ele faz uma observação, que era médium, vidente e audiente, porque ele viu o anjo e ouviu o que o anjo dizia em estado, ele estava desperto, ele não estava em sono, em transe. Em transe. Então, ele viu ali. Então, era essa contribuição desses 2 estudiosos que eu queria trazer para o grupo. Obrigada. Muito bem, muito obrigado. Nica. O ele não ter acreditado, eu acho que de alguma forma vem validar de ser só uma aparição, porque se houvesse a tal materialização, se calhar tornava-se mais credível aquilo que ele estava a dizer. Haveria uma forma, não sei, como ser humano, de ser uma validação maior, digamos, para ele acreditar naquilo que ele pudesse estar a dizer. Digo eu, pelo menos olhando para a circunstância. Muito bem, Nica, obrigado.
Muito bem. Então, aqui eu fui aqui à Bíblia do Caminho agora, aqui sobre a temática Anjo da Guarda, tem aqui também tema chamado Anjo, portanto nós Tem aqui um a falar mesmo do anjo Gabriel. o Anjo Gabriel, ou seja, isto já é vista espírito, evocação de um bom espírito pela Senhora Solto. Ok. Aqui, na verdade, o nome pouco importa, não é? Aqui o nome, a identificação pode até não ser um nome verídico. Portanto, isso acontece muito nas manifestações mediúnicas, que a identidade dos espíritos é mais pela conduta ou pelo conteúdo da própria mensagem do que propriamente uma assinatura ou um nome, né? Porque nomes também temos vários, portanto, a escolha do nome pode ser pouco significativa para nós. Agora, do ponto de vista do estudo, estudar depois o que quer dizer Gabriel, o que quer dizer a etimologia da palavra, pode ter lá suminho, tem quase de certeza, não é? Mas pronto. Este anjo que aparece então ao Zacarias, portanto, não se identifica, correto? Não se identifica. Nós percebemos que ele manifesta-se quando ele entra dentro do santuário, portanto, isto significa que do ponto de vista espiritual também há aqui um ambiente propício para que esta manifestação ocorresse, quer do ponto de vista do próprio lugar, quer do ponto de vista da própria pessoa, do próprio Zacarias, não é? E estamos aqui a entrar numa culminância da promessa, ou seja, é a partir daqui que depois vai ser revelado que eles vão de facto, a Isabel, né, a Elizabeth vai de facto dar à luz um filho. Alexandra, levantaste a mãozinha, diz lá. Era só aqui por causa do. Estava aqui a ler sobre anjo no livro do Carlos Torres Pastorino, Ótimo, diz lá. em que ele diz que. Posso ler? Podes e deves. Portanto, é assim: a Zacarias aparece um anjo, e depois diz o que é o anjo, não é? Significa, a palavra grega significa simplesmente noticiador, arauto, mensageiro, anunciador. O termo era empregado para designar qualquer mensageiro, encarnado ou desencarnado, que transmitia um recado. Portanto, na Bíblia, a palavra refere-se quase sempre a um espírito desencarnado, quando traz alguma mensagem. Esse espírito é um ser humano, pois é sempre descrito como um homem, sentado, de pé, vestido de branco, etc. O que também ocorre neste caso. Não era um ser etéreo, mas tinha forma e volume igual à de um homem. E falava. Para que um espírito desencarnado se torne visível, uma das duas condições são indispensáveis. Ou seja, a primeira depende da criatura encarnada, que precisa ser médium, vidente ou audiente, em que eles dizem que... E médium. Pronto, isto aqui... A segunda condição depende do desencarnado, quando a criatura encarnada não é médium. Precisa o espírito materializar-se, tomando uma forma fluídica para aparecer ao não vidente. Portanto, uma das provas de que o anjo que apareceu a Zacarias era um espírito desencarnado de homem é o nome que ele tem, Gabriel, que significa homem de Deus. Olha, vem o significado do Gabriel. Homem de Deus. Homem de Deus. Qual era o significado do Zacarias? Recordam-se? Aquele que ama a Deus, acho eu. Aquele que ama a Deus. E o diz Elizabeth?
esse não me vem agora, posso ir procurar, já não me lembro. Tinha alguma coisa a ver com iluminação. Então, alguma coisa com luz, alguma coisa assim, intuição, alguma coisa assim. Ok. Se perguntar não custa, também não me lembro. Juramento de Deus. Juramento de Deus. Adoradora de Deus, foi o que eu fui buscar. Juramento. Muito Adoradora bem. de Deus. Então vejam que está tudo relacionado, não é? Com Deus nosso Pai. Ou Deus é Então, plenitude também. Deus é plenitude, pode ser as duas significações. ainda existem outras condições para a materialização. Pode haver a contribuição do médium com a doação do ectoplasma para que o espírito se revista e apareça, ou em espíritos muito evoluídos, eles conseguem se fazer tangíveis por si mesmos. Ou seja, é um processo anímico do espírito desencarnado. Quando falamos em processos anímicos, falamos em processos que dizem respeito à pessoa, ao próprio. Ou seja, eu quando tenho um evento anímico, diz respeito a mim mesmo, ok? Quando eu tenho um evento mediúnico, portanto, é a contribuição de um espírito sobre mim, ok? Vamos dar isso no curso da mediunidade e diferenciar animismo com a manifestação mediúnica. Animismo diz respeito apenas ao médium. Mediúnico tem que sempre haver contribuição do mundo espiritual. Ok, então nós precisamos estudar aqui um pouquinho mais sobre o anjo, porque há muita contribuição na literatura para nós esmiuçarmos aqui um pouco, está bem? Vamos passar um pouco à frente e com a ressalva depois para a semana podermos revisitar aqui um bocadinho esta parte, tá bom? Então, apareceu então um anjo de pé, e aqui já temos também bastante que falar. De pé, alguém quer trazer algum contributo com isto? Viram alguma coisa? Pronto. Seria a verticalidade É exatamente da isso. conexão com Com o alto, não é? Ou seja, nós vamos ver mais à frente que, por exemplo, vamos ver a multidão que está de pé. Por exemplo, quando Jesus vai falar no Sermão do Monte, nos versículos a seguir, a multidão encontra-se de pé. Este de pé significa o quê? Que a multidão, estando numa posição verticalizada, está conectada com o alto. E o facto de estar conectada com o alto faz com que esteja preparada para ouvir a palavra. Ok? É como estão atentos, ou seja, o coração está preparado para receber o ensino. E esta verticalização, este estar de pé do anjo, significa que está em estreita colaboração com Deus, ou seja, está verticalizado, está conectado com o alto, está sintonizado, neste caso com as esferas superiores, ou está sintonizado com Deus nosso Pai, ok? Então isto vem na sequência, portanto, da aparição, portanto, apareceu-lhe então um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Aqui, à direita do altar do incenso, há aqui uma simbologia também com a questão do à direita. Eu não sei se pesquisaram alguma coisa sobre isto, se não, vejam lá. Me lembra a história de Salomé pedindo para que os Para os filhos, filhos. um ficasse à direita, o outro ficasse à esquerda de Jesus no seu reino. Então, assim, ter uma posição de destaque, é uma posição de destaque, estar à direita do Pai, estar à direita do Mestre. E aqui nos comentários ele diz que, visto que as direções são frequentemente dadas na Bíblia
do ponto de vista de um homem olhando para o leste, provavelmente trata-se aqui do lado sul. O anjo, portanto, estaria entre o altar de incenso e o candelabro de ouro. Ele dá uma posição exata aqui dentro do santuário. Do templo, digo. Do templo, Muito bem. Alexandra. Eu tenho precisamente isso, quer dizer, é o considerado o lado mais nobre do altar, o direito, e ficava na direção sul, onde estava o tal candelabro de 7 velas, símbolo místico da luz. Símbolo místico da luz. Da luz. Que engraçado. Então vejam, 3 símbolos para o anjo. Ele está de pé. Fez a aparição, está de pé e está no lugar à direita, que é o símbolo místico da luz. Faz todo o sentido, ou seja, é de facto um espírito luminoso. E reparem, para contribuir desta forma tão bonita, porque estamos perante a preparação para o nascimento do Cristo, não é? Portanto, vimos que, de facto, estamos perante uma entidade de alto grau de espiritualidade superior, não é? Agora, se é espírito puro, se não é, não sabemos. Portanto, no conceituação dos espíritos, é espírito puro. Em outras conceituações, são espíritos bons ou espíritos iluminados, não é? Agora, se são espíritos puros ou não, ainda não conseguimos chegar a essa conclusão. Muito bem, então estamos aqui perante este destaque à direita do altar do incenso. Ora, no altar, o que é que se faz no altar? No altar prega-se, não é? No altar comunga-se com Deus. Também às vezes é chamado o altar do coração, não é? O coração às vezes também é chamado de altar. Nica. O altar, simbolicamente, acho que também representa a mesa onde existiu a última ceia, portanto, onde há essa comunhão entre os que estão no plano, físico, não é? No nosso plano, e, digamos, a parte do alto, onde há essa troca, essa permuta de essências, portanto, as mais imperfeitas com a intenção de quem está no alto fazer chegar até nós essa perfeição, digo eu. Muito bem, também é uma boa comparação. Aqui nós podemos conectar tudo isto ao contexto evangélico, ou com as referências espíritas, não é? Dando sempre a tal questão da prioridade com a nossa codificação, portanto, por ordem de grandeza, digamos assim, né? Codificação, obras subsidiárias e assim sucessivamente. Então, não sei o que é que ficamos aqui mais um pouco a refletir sobre isto ou avançamos no versículo. O que é que vocês acham? Deixa-me só dizer uma coisa que Sim, estava claro. aqui a ver, não sei se vem, para mim faz sentido, mas pode não fazer. Sim, diz. Que é o seguinte, e vamos voltar só aqui um bocadinho atrás, no versículo 9, no santuário do Senhor. Sim. Pode ser que faça assim aqui alguma ligação. Eu na altura tinha aqui santuário do Senhor, tinha aqui colocado o santuário interior, que ele alcançou naquele instante, não é? Portanto, e uma das coisas que eu procurei aqui, e que é de Agar, e que diz o seguinte: alcançando, portanto, o santuário interior, alcançando, porém, respiramos na antecâmara da vida mais alta, porque aí, nesse recanto indevessável, fala o mestre e ouve o aprendiz, assimilando, por fim, a lição que o integrará na posse do céu em si, mesmo para sempre. Portanto, ele já estava aqui num patamar. Isso é espetacular,
esse parágrafo. Eu tinha aqui isto, como o santuário interior, portanto, o Zacarias era onde ele estava, ele tinha aqui conseguido esta... Esse ápice espiritual, não é? Sim, porque o que diz aqui é que ele, no 9, eu estou a voltar um bocadinho atrás, não é? Entrar no santuário do Senhor, portanto, ele já estava num patamar mais sublime. Que é um E ele lugar tinha que sagrado. estar, isso mesmo. E é neste lugar sagrado do seu ser que vem este anjo, esta divindade. Portanto, é que nós já estamos aqui num patamar muito elevado. Portanto, aparece-lhe então o anjo e efetivamente tem que ter condições, e tem condições físicas, por um lado, não é? Em termos de ambiente, mas morais, para ele poder aparecer, para ele se poder fazer visível e dar o seu testemunho, o que tinha para fazer em comunicação. Portanto, eu aqui, quando aqui falo em estar de pé e à direita, eu levo também, e isto é aquilo que eu interpreto desta leitura, a separação efetiva, de deixar para trás a parte material, que está muito vincada neste anúncio do nascimento, não é? Nesta parte que nós já estudamos, deixar esta parte material e efetivamente ligar-se aqui à parte espiritual, que é efetivamente o mais importante de tudo, é o mais sublime, é o que importa verdadeiramente na caminhada do ser. E, portanto, esta posição do anjo leva-me também a pensar exatamente desta forma. Só há uma forma de estar na vida, que é esta ligação com Deus e este contexto sublime só pode ser assim. E é isso que dá importância e que é importante, deixando para trás esta parte material e esta parte que nós ainda consideramos muito, ainda hoje, não é? Nós encarnados. Não sei se me expressei, mas é o que eu entendo. Muito bem, obrigado. É assim, o NEP é isto mesmo, é ir trazendo contributos e em conjunto chegarmos a conclusões. As dificuldades que vocês têm, eu também tenho, é igual. Portanto, estamos todos aqui no barquinho do NEP, à procura. Por isso é que isto é núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, não é? Deixem-me ir aqui também à procura aqui do significado da direita, porque eu acho que li algures que também era um símbolo de justiça. Exatamente. Vou ler aqui um pouco. Direita é símbolo de retidão. Okay? Que também, portanto, também se pode adequar aqui. Depois, faz aqui umas referências bíblicas, diz a retidão está cheia da tua destra, portanto em Salmos 48:10. Depois, a direita é, pois, o lado que simboliza o status de estar com Deus e ser Deus. Lado que deduz a verdade e a revelação, segundo Ezequiel. Lado dos convênios e ordenanças salvadoras, em Levítico. Lado da recompensa eterna. Portanto, tem aqui retidão, tal. Pronto, tem aqui este símbolo então da retidão e do lugar de destaque também, não é? Como já falámos. Portanto, também este contributo pode ser interessante para juntar aqui às nossas reflexões. Muito bem. Então, o anjo apareceu. Ok. Vamos então avançar e vamos falar aqui um pouco sobre o verbo vendo. Vendo, ver. Verbo ver,
visão. O que vem, se ele o viu, vendo, com que tipo de vista? Não é? Com os olhos biológicos ou com o olho da sensibilidade? Não é? Será que foi um processo mediúnico? Será que foi uma aparição? Então, há vários tipos de vista, não é? Nós temos então a vista biológica, temos a vista espiritual e, segundo os termos espíritas, também há o fenómeno da dupla vista. É um fenómeno que é uma visão espiritual, não é? Que é esta visão, por exemplo, o Cristo, quando vê a multidão ou quando vê os discípulos, não vê apenas a pessoa. É aquela visão que vê o potencial iluminativo, ou seja, vê quase o futuro porque ama. Isso é uma visão espiritual, ou seja, consegue perceber todas as necessidades intrínsecas do ser. E esta visão é uma visão quase contemplativa, uma visão que acaba por perceber a natureza de quem está ali à frente, né? Porque Zacarias consegue de facto atingir esse patamar espiritual, que significa que ele tem sensibilidade para perceber quem é que aparece, né? Portanto, acaba por ter essa sensibilidade. Vendo Zacarias, mas ele perturbou-se e caiu o temor sobre ele. Então, se o Zacarias se perturbou, significa que ele não estava habituado a este tipo de situações, não é? Não estava habituado. Até porque ele não esperava nada de revelações, ele simplesmente se designava a cumprir a vontade de Deus, a ser justo e a fazer diariamente aquilo que a vida lhe daria para fazer, não é? Portanto, essa parece ser a dinâmica de comportamento dele, segundo os textos. Então, ajudem-me lá. O que é que querem dizer aqui sobre isto? Quais são as percepções que têm aqui neste versículo? Nica, deixa eu ver. A perturbação dele, eu acho que se deve um bocado, digamos, a esta imaturidade ainda espiritual que ele poderia ter, quando confrontado com uma dimensão espiritual já de uma certa magnitude, digo eu. Porque ele, de facto, era um ser muito mais evoluído, mas ainda não estaria nesse patamar de evolução em que esse tipo de fenómeno fosse imediatamente aceito, não é? Com a tal compreensão, com a tal dupla vista, com a tal abrangência de emoções, de sentimentos, de coisas que nós nem conseguimos entender, não é? Pois, até porque naquela altura, provavelmente, os fenómenos mediúnicos, estamos a falar de um fenómeno mediúnico, não é? Até poderia ser entendido como, não nos esqueçamos que houve aquela proibição de Moisés de se consultar os mortos, não é? Portanto, tudo o que fosse revelações espirituais, de unidade e não sei o quê, portanto, era altamente mal visto e temeroso para aqueles que não creem nisso. Podia ter entendido como uma punição possível, por qualquer razão, não é? Naquele instante, não olhar com a tal abrangência, sentir-se punido por alguma razão, não sei, porque lá no nosso subconsciente há sempre um medo, não é? Há sempre aqui qualquer coisa que nos bloqueia, acho eu, devido à nossa falta de evolução. Mas eu acho que isto era mais uma questão incomum, não é? Para os sacerdotes isto era algo que não deveria ser muito comum, este tipo de situações assim, não é? E, portanto, o desconhecimento, eu quando entrei no centro espírita também ia haver. Se via alguém com medo, se via cadeiras a voar, se via... Porque o nosso preconceito é tão grande, quando desconhecemos, de facto ficamos temerosos. Eu posso dizer-vos, o preconceito era tanto e, portanto, as coisas eram tão infantis do pensamento, não é? Que
levava-me a pensar essas coisas todas. Portanto, esse temor leva-nos a nós estarmos num processo defensivo e, de facto, o desconhecimento bloqueia-nos muitas vezes. E, de facto, o desconhecimento, então, traz este temor, porque nós fomos educados não para levar também uma espírito, para falarmos abertamente sobre isto, né, na nossa sociedade e também na cultura judaica. Eu creio que isto também, vejam o tempo que já passou e como isto ainda se torna um tema tabu nos dias de hoje, e a forma como crescemos em tantos domínios, mas neste domínio da espiritualidade as coisas têm sido de facto bastante demoradas, não é? Mas pronto. Assim sendo, quem quer dizer mais alguma coisinha aqui sobre isto? Deixa-me só aqui, só acrescentar uma pequena coisa, que é, ele já estava a sentir-se num patamar muito sublime, que era assim que ele estava em termos Vibração elevada. vibração, exatamente. Portanto, e como ele não tinha, lá está, a ignorância, não é? Como ele estava num estado de vibração diferente, ele deparou-se com algo desconhecido. E era o que tu dizias. Uma experiência mística, não é? E diferente, que ele nunca tinha tido, segundo percebemos. Portanto, podemos aqui pensar duas coisas. Tudo nos leva a crer que ele estaria só. Sim. De repente, aparecendo-lhe ali uma personagem, seja de que forma for, apareceu-lhe ali uma personagem, é assustador. Quando tu estás convencido que estás só, que estás ali a sentir-te, porque naturalmente ele estava a sentir-se, ele estava a olhar para si, ele estava a olhar para dentro, quando de repente, portanto, ele estava nesta visão interior e de repente aparece alguém, não é? Não foi algo, foi alguém, não é? Alguém. Claro que ele se tem que perturbar, porque a vibração torna-se diferente. O pensamento torna-se diferente. Quase como se atingisse um clímax espiritual, ou seja, quase um processo de desdobramento que ele acaba por ser de êxtase espiritual, não é? Sim, e claro que isso abana qualquer um, quando nós não estamos à espera de alguma coisa, quando nós estamos de determinada forma e somos surpreendidos com uma coisa que não estamos à espera, nós acabamos, é aquela sensação de susto. Claro. Repara, nós até podemos ter essa sensação, mas depois a presença, como é tão amiga e as vibrações também acabam por ser tão mas amigas. Isso é no momento a seguir. Exato, acabam mas aquele impacto. Por serenar. Isto foi a sensação que eu tenho isto foi um impacto. Esta frase vem de encontro ao impacto que surgiu naquele instante, naquele momento. Maria José está a pôr aqui um contributo no chat, diz assim: dicionário comum, perturbação, agitação física e psíquica produzida pela emoção. Agitação física e psíquica produzida pela emoção. De facto, nós quando temos assim uma emoção grande, ficamos, de certa forma, quase atabalhoados, não é? Ficamos perturbados. Obrigado, Fernanda. Márcia. Eu vi aqui no Strongs Sim. que o temor, né, seria inquietar o espírito de alguém com medo e temor. E aí eu voltei ao texto do Richard Simonetti, Sim. e ele fala assim: Zacarias teve medo, o que revela sua pouca familiaridade com manifestações dessa natureza. Exato. Como vocês já tinham comentado aqui, né? Os judeus não estavam acostumados a lidar com os espíritos. Exato. Então, daí o susto que ele teve, Exato. né? Ele não ficou à vontade com aquela situação, né?
Então, ele traz essa explicação. Agora, talvez a gente devesse, não sei se seria o caso, olhar mais porque dentro da cultura judaica não havia, eles não estavam familiarizados com aparições. Eu vi também num comentário que eu tenho aqui, e que dizia que as pessoas não se sentiam bem, não gostavam de comentar essas aparições. As pessoas, então, dentro da comunidade. Então, por isso que quando Zacarias tem essa visão, e ele se demora mais lá na função de queimar o incenso, mais do que ele deveria ter ficado lá, as pessoas do lado de fora já percebem que alguma coisa está acontecendo ali. Então, nesse caso, as pessoas já ficam um pouco perturbadas, porque aí vem reforçar essa afirmação do Richard Simonetti aqui, que para os judeus, eles não estavam acostumados a lidar com espíritos. Então, pode ser essa, digamos, podemos ir por esse caminho aí. Né? Pronto, há essa questão da proibição de Moisés que está muito vincada na cultura. E salvo erro, eu já ouvi o Jorge Elarrat dizer que os judeus preocupavam-se mais com a parte material de Deus, ou seja, eles eram abençoados, mas para viver nesta vida tudo aquilo que podiam viver e não propriamente ligados à imortalidade da alma como nós entendemos hoje. Ou seja, nós temos sempre esta perspectiva da imortalidade da alma, da continuidade. Eu creio, não tenho a certeza disto que estou a afirmar, para os judeus, eles queriam, ou seja, eram abençoados por Deus, mas era para ter as coisas para viver o dia a dia e da melhor forma possível, e não propriamente por isso, tudo aquilo que fosse extraordinário, ou seja, que fosse do campo do paranormal, assustava. Primeiro por essa questão cultural da proibição, por outra, pelo entendimento teológico que eles próprios tinham da imortalidade da alma, que não creiam nisso, salvo erro. Mas eu depois, no domingo, deixem lá que já perguntou ao Jorge. Patrícia, podes dizer, se acha agora. Isso que eu ia falar, vamos consultar o professor Jorge. Exato. Mas eu acredito que isso ficava restrito, pelo que eu já escutei ele falar, aos estudiosos da Cabala. Pois, exato. Ficava fechado. Pois. Né? Não era aberto aí a todos. Pois. Então, só os grandes mestres, não é? Os iniciados. O tal Sod. Isso. Então, os outros que estavam mais conectados com essa parte material e ritualística realmente se assustavam. E, claro, considerado as devidas proporções, me lembrei de Saulo. Pois. Quando aparece o Cristo, encontro na estrada de Damasco com Jesus. Ele também... Fica doido. Com certeza, o pavor foi muito maior. Então foi logo em alta escala, não é? Foi logo para arrebentar. Exatamente. Obrigado. É Alexandra. Aqui na Bíblia do Caminho, em relação à perturbação, tem aqui uma que diz assim, a melhor medida. Portanto, que para toda a perturbação, a paciência é a melhor medida. A paciência é a melhor medida. É muito importante, a nível moral, já sabemos que se estivermos perturbados, é a paciência que temos de ter. E a aguinha da paz. Era só. Ok, obrigado. Muito bem. Então, também temos que ter paciência para connosco, não é? Nica, diga lá, se faz favor. A tal paciência é a tal resignação. É a ciência da paz. Foi. Isto depois é sempre uma pescadinha de rabo na boca. Nós vamos indo buscar significados, mas o resultado é sempre o mesmo. É a pessoa ter que aceitar. Ponto. Muito bem. Ok, a Maria José, isto parece o jackpot. É só contributos aqui de escrita. Fala, mulher. Em vez de estar a copiar e colar, diz lá.
Não, porque Não porque, sim, porque. eu tinha feito pesquisas, mas estava um bocadinho atrasada, não fiz pesquisas aqui do 11 nem do 12, portanto os contributos que eu estou a dar são agora mesmo, estou a Não fazer faz mal, cada qual desenrasca-se estou como até pode. com receio de estar aqui a dizer qualquer coisa erradamente. Portanto, vou ali ao dicionário Strongs ou vou à Bíblia do Caminho, mas ainda não pensei muito bem sobre as frases, nem li olha, com esses olhos que se devem ler. Portanto, acho que os meus contributos não vão ser os melhores. A não ser aqueles que eu estou a fazer agora, que é ir pesquisando aqui uma palavra ou outra. Ok, está bem. Então deixa de estar que estás bem. Diz lá, Fernanda, queres dizer alguma coisa? Fernanda Malva, estás aí com os olhos, estás a olhar para o monitor, não é? Não, estava a falar sozinha mesmo. Ah, ok. Então deixa de estar aí Estava à para os teus procura. espíritos. Não, estava à Ok. procura. Muito bem. Então, olhem, para não estarmos a avançar muito mais sem grande segurança, portanto, eu proponho que a gente faça uma revisão esta semana aqui daquilo que falámos. Vamos ver até aqui ao versículo 12. Portanto, vamos fazer um resumo para a semana do 11 e do 12, ok? Porque o 12 ainda está assim muito fraquinhas as nossas reflexões e pronto, nós vamos fazer uma prece e se calhar depois falamos aqui em off um pouco aqui sobre o estudo, está bem? Assim sendo, quem é que quer fazer a prece de encerramento? Vamos lá. Vamos, sim, senhora. Podes fazer, Fernanda, se chegar. Então vamos predispor-nos a agradecer estes momentos. São momentos de estudo, momentos de reflexão, momentos de aprendizagem. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar-nos nesta nossa caminhada, nesta nossa tarefa de aprendizagem interior, e que possamos efetivamente, tal como foi dito há pouco, desenvolver a paciência, a perseverança, a confiança num caminhar equilibrado em prol da nossa moralidade, em prol do bem ao outro, em prol da humanidade, em prol deste planeta. Possamos ser estes grãozinhos de areia que vão construindo devagarinho um mundo melhor, começando pelo nosso mundo interior, que podemos e devemos educar. Possamos, à semelhança de Zacarias e de Isabel, ter exemplos de perseverança, de humildade, de caridade, de ligação ao Pai, com toda a nossa alma. Possamos ligar-nos a Ele nas provas, nas nossas expiações, nos nossos momentos de alegria. Possamos estar sempre com Ele. Possamos ter a certeza de que está sempre connosco. Jesus está sempre connosco em todas as horas das nossas vidas. Então, possamos pedir aqui e agora o auxílio do Pai e de Jesus, também para este desenvolvimento deste NEP, deste estudo grandioso, que tanto benefício nos traz a nós, a todos aqueles que connosco vieram até aqui para estudar connosco, para ouvir
para perceber, para entender esta caminhada. Então, que Deus possa abençoar estes trabalhos, que nos possa permitir ser sensíveis aos bons conselhos, às boas inspirações, para que daqui possa resultar um bem maior, é o bem para a nossa moralidade de cada um e de todos. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, obrigada aos benfeitores amigos, que são incansáveis, que nos permitem estes pequenos passinhos. Obrigada a todos aqueles que aqui estão conosco, com a sua contribuição. Obrigada a todos. E assim terminamos o nosso estudo do NEP por hoje. Que assim seja. Que assim seja.